Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, seja muito bem-vindo à minha página, ao meu perfil. Nós estamos falando sobre como resolver todos os seus conflitos conjugais usando a Bíblia, a palavra de Deus, através da palavra de Deus, certo? Como resolver todos os seus conflitos conjugais com a Bíblia. E hoje eu vou falar nessa live sobre como enfrentar a frieza no casamento. Eu estou aproveitando aí, o inverno está para começar, né? E nós já estamos no frio aqui. Eu não sei aí na sua cidade, onde você está, mas aqui onde eu moro, eu estou aqui a mais de 800 metros acima do nível do mar, né? Nas montanhas aqui do estado do Espírito Santo, e aqui está muito gelado, está muito frio, estou todo aqui encapotado, devidamente protegido do frio e ainda assim sentindo frio, porque está muito gelado, não sei nem quantos graus nós estamos aí, mas certamente se não chegamos nos 10, estamos abaixo dele, então está bem gelado. Bom, hoje eu vou falar sobre como enfrentar a frieza no seu casamento, tá bom? Aproveitando essa questão do frio, porque o casamento também fica frio, né? Algumas coisas, algumas áreas, né, do casamento às vezes esfriam e nós temos que aprender a lidar com essa frieza na vida do nosso cônjuge ou na nossa própria vida, não é? Às vezes nós temos que lidar com essa frieza. E como a gente pode lidar com essa frieza para poder reaquecer o relacionamento conjugal? Como nós podemos reaquecer o nosso casamento? Eu vou falar de apenas três áreas do nosso casamento, tá bom? Que às vezes experimentam esses momentos de frieza e nós precisamos lidar com eles. Antes da gente começar com as três áreas, eu queria pedir a sua ajuda para você aí deixar o seu like, né, o seu gostei, tá bom? Você curtir aí a nossa página e divulgar. Se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude a espalhar esses vídeos para mais pessoas. À medida que você vai deixando o like, vai curtindo, as plataformas, seja o YouTube, Instagram, Facebook, elas vão entendendo que isso é relevante e vão espalhando, organicamente espalhando isso para outras pessoas. E existem outros casamentos que precisam muito da nossa ajuda. Se você puder espalhar isso para a gente, divulgar aqui o nosso canal, a nossa página no Facebook e o nosso perfil no Instagram, tá bom? Vai nos ajudar muito e ajudar outros casais que estão frios, tem algum tipo de frieza no seu relacionamento. A primeira frieza que eu vou falar é a frieza na comunicação, no diálogo. Às vezes o diálogo no casamento fica frio, experimenta uma certa frieza, o diálogo já não é como antes. Alguns casais relatam que à medida que os anos avançam, o diálogo já não é mais o mesmo, né? Antes conversavam bastante, falavam, discorriam um para o outro, até discutiam com uma certa frequência, mas agora não. Agora, depois de uns certos anos de casamento, parece que rolou aí uma certa frieza no diálogo do casal. Então, o que fazer? Primeiro é preciso detectar o porquê da frieza, não é? E talvez uma das coisas que mais gera frieza no diálogo do casal é a aspereza no diálogo. O diálogo muito furioso, né?
cobranças, discussões, são conflitos assim que vem um após o outro, né? Que trazem mágoas e trazem rancores. Então, a primeira coisa que é preciso fazer para que o casamento não experimente essa frieza no diálogo é não ser áspero nas palavras. Olha o que diz o autor bíblico. Provérbios capítulo 15, no verso 1, o autor bíblico diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, se você responde de uma maneira dura, áspera ao seu cônjuge, olha, fatalmente vai existir essa frieza no diálogo. Então, porque ninguém gosta de ficar dialogando com alguém que só dá patadas, né? Que só dá respostas duras, que só responde asperamente, que magoa, que fere. E se isso está acontecendo, abandone essa prática de ficar respondendo com aspereza, com dureza. Você só vai esfriar. Talvez o esfriamento no seu casamento do diálogo tenha vindo por causa disso. Ainda, eu vou ler Colossenses, capítulo 4, no verso 6, o conselho do apóstolo Paulo. Ele diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, responda de uma maneira temperada, né? Não responda com destempero, que a sua palavra seja sempre agradável, para que você responda e a sua esposa ou o seu esposo também respondam com agradabilidade, né? De uma forma agradável. Se você responde com aspereza, se você fala magoando, se você fala com rancor com o seu cônjuge, olha, pode ser que ele responda da mesma forma, que ele pague na mesma moeda. E isso gera uma frieza muito grande no diálogo. Então, primeira coisa para não ter frieza no diálogo do casal: não responda com aspereza, responda com temperança, com bondade, ou dialogue como diz o apóstolo Paulo, sempre de uma forma agradável. Segunda coisa que você deve fazer para não ter frieza no diálogo é o que o apóstolo Tiago diz: ouvir mais e falar menos. Por quê? Dialogar não quer dizer que você vai falar sempre. Não quer dizer que você que deve ficar falando. Não quer dizer que o outro só ouve e você fala. Não. O diálogo, ele corresponde a um falando, um ouvindo, depois o outro respondendo e o outro ouvindo. O apóstolo Tiago aconselha, lá em Tiago 1,19, ele diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, está pronto para ouvir, ouça mais e fale menos. A gente cuida de casais que já vieram aqui conversar comigo, com a Ângela, casais que vem falar que às vezes a esposa reclama: mas ele não conversa comigo, ele não dialoga comigo. Aí o marido às vezes responde assim: sim, mas ela fala demais, ela fala o tempo todo, eu não consigo falar. Então, se você não consegue, se você se você fala muito e não permite que o outro também se expresse, se não há diálogo entre o casal, e então pode ser que a frieza do diálogo venha disso, venha justamente de você falar muito. Então, fale menos e não queira mandar na resposta do outro, porque às vezes um fala, e quando o outro vai responder, o que falou quer mandar na resposta do outro. Não, ele responde o que ele quer, o que ele pensa. Você só vai saber o que ele pensa se você não mandar na resposta dele. Então,
não queira mandar na resposta. Deixe que responda, ainda que seja curta a resposta. Mas é a resposta dele, é a maneira como ele se expressa. Ouça mais e fale menos. Para quê? Para que não haja frieza no diálogo do seu casamento. Outra coisa que você precisa entender, e talvez isso é uma outra área que às vezes tem frieza, é a área sexual, a área do sexo no casamento. E nós temos conversado com muitos casais que reclamam muito da frieza sexual, das intimidades sexuais, da frieza um do outro. Esse não é um fenômeno mais só masculino, de reclamação masculina. Há alguns anos passados, eu e a Ângela já estamos aí há 20 anos cuidando de casais, há alguns anos passados, nós tínhamos muito reclamações de homens. Os homens reclamavam sempre da frieza sexual da sua esposa. Hoje já não é mais assim. Hoje essa reclamação já se equiparou. Nós temos muitas, mas muitas esposas reclamando da frieza sexual do seu esposo. E quando eu falo frieza sexual, eu não estou falando de que o homem não quer ter relações sexuais com a mulher. Eu estou dizendo que o homem quer ter relações sexuais com a mulher, mas que somente ele tem o prazer. Somente ele chega ao orgasmo, ela não. Não é? Então, isso não é relação sexual, quando um só tem o prazer da relação. Então, é preciso entender algumas coisas para que você acabe com a frieza sexual dentro do seu casamento. Primeira coisa que você precisa entender, que sexo dentro do casamento é um direito. É um direito do seu cônjuge ter relações sexuais. Nós estamos num mundo que gosta muito dessa frase, né, de direitos. As pessoas querem fazer valer os seus direitos. Nós temos, por exemplo, na lei, né, na lei, especialmente na lei trabalhista, o trabalhador tem muitos direitos, não é? Nós temos direitos. E na vida sexual, o sexo é um direito do outro. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4. Ele diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Ou seja, quem tem poder sobre o corpo da mulher é o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, quem manda no meu corpo é a minha esposa. Ela tem direito sobre o meu corpo. Quem manda no corpo da minha esposa, o dono sou eu. Eu tenho direito sobre o corpo dela. E essa mutualidade de direitos, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, então, não vos priveis um ao outro. Por quê? Porque é um direito dele, porque é um direito dela. Eu não posso privá-lo disso. Ah, mas então eu tenho que fazer sexo, ter relações sexuais com ele a toda hora, a qualquer hora, a hora que ele quiser, e eu tenho que ficar lá como se fosse uma boneca inflável. Não é nada disso que eu estou dizendo. E o apóstolo Paulo está falando de uma mutualidade, de algo que acontece como consentimento mútuo. É só ler o texto todo, depois você vai ver isso. Tem que ter consentimento mútuo. Então, é preciso entender que isso, mas é preciso entender o seguinte: isso é um direito dele. Isso é um direito dela. Ele tem direito sobre o corpo da esposa. Ela tem o direito sobre o corpo do esposo. Quando a gente entende isso, nós acabamos com a frieza sexual dentro do nosso casamento. A primeira coisa que precisa entender, então,
é um direito dele, um direito dela sobre o meu corpo. Então, eu não posso privá-la do meu corpo. Por quê? Porque é um direito dela. Segunda coisa que a gente precisa entender para acabar com a frieza sexual dentro do casamento é que a gente não pode permitir que a rotina do dia a dia, né? Aquela rotina, aquela vida rotineira, afaste a vida sexual do nosso casamento. Eu quero ler um texto que é muito interessante, o livro de Cânticos de Salomão, capítulo de número 7. Eu vou ler aqui para você, deixa eu encontrar aqui, Cânticos, capítulo de número 7. O livro de Cânticos, logicamente, é um livro que fala sobre casamento, sobre relacionamento de um homem e de uma mulher, tá bom? E nesse livro de Cânticos, capítulo 7, no verso 11 e no verso 12, olha o que diz aqui: vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. Agora presta atenção como é que ela termina: dar-te-ei ali o meu amor. Percebe que a esposa, aqui no caso do cântico, ela está falando de trabalho, tá? Ela fala assim: levantemos cedo de manhã para ir às vinhas. Para que eles iam às vinhas? Eles iam às vinhas para trabalhar no vinhedo, não é? Para cultivar uvas. Eles iam ali para arar a terra, para semear, para podar as vinhas, enfim, fazer o trabalho que devia ser feito. Aí ela diz aqui: vejamos se florescem as vides. Isso era um trabalho de um agricultor. Se abre a flor, se já brotam as romeiras. Tudo isso que ela está dizendo aqui é o dia a dia de um trabalhador, de um agricultor que plantava a sua vinha. Mas, ela diz aqui: dar-te-ei ali o meu amor. Agora ela está falando de relação sexual. Ela coloca, de repente, no meio do trabalho aqui, uma linguagem sexual. Por quê? O que a Bíblia quer nos ensinar aqui? Que nós não podemos permitir que a rotina do dia a dia, do trabalho diário, nos afaste da intimidade como casais. É isso que a Bíblia quer dizer para nós, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nos últimos anos, nós temos atendido muitos casais que têm falado sobre esse tipo de reclamação, feito essa reclamação, de que o trabalho, a rotina diária, do dia a dia, seja fora de casa ou dentro de casa, tem os afastado da vida íntima, especialmente da vida sexual. E nós recebemos aqui algumas mulheres, esposas, reclamando disso, falando: olha, o meu esposo trabalha muito, ele chega em casa cansado e ele não me procura mais para ter relações comigo. É uma reclamação que se repete e que está crescendo e se avolumando a todo dia. O autor bíblico aqui nos ensina o seguinte: não deixe a sua vida, a sua rotina do trabalho, a sua rotina do dia a dia afastar você da sua vida sexual. Não permita isso. Por quê? Porque se você permitir, isso vai gerar uma frieza sexual no seu casamento. Uma outra coisa que gera essa frieza sexual é o romantismo, perder o romantismo. Quando se perde o romantismo, infelizmente,
a vida sexual também vai se perdendo aos poucos. Olha o que aqui, no mesmo livro de Cânticos, o que nos ensina aqui a palavra de Deus. Livro de Cânticos, capítulo 1, versos 15 ao 17. Olha o romantismo aqui. O esposo diz o seguinte: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Aí a esposa responde: como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Olha que coisa bonita. Que romantismo, né? O romantismo que não foi perdido. Por quê? Porque sexo não nasce do nada. Tá? Sexo não nasce nada. Você não está cozinhando na sua casa, fazendo arroz, terminando o arroz ali, e de repente você para tudo e fala assim: vamos para a cama agora. Você não faz isso, não é? O esposo não está ali somando as contas do mês, tendo que pagar, quebrando a cabeça de como pagar todas as contas do mês. De repente ele para e diz: vamos para a cama agora. Não. O sexo, de um modo geral, ele vem de um romantismo, de um relacionamento romântico que é cultivado, que é regado, que é semeado, não é? Para se colher uma vida sexual, tem que se semear romantismo. E se você não semeia romantismo, você não colhe a vida sexual. O que você vai colher é uma frieza na sua vida sexual. Então, mantenha o romantismo. E você não precisa fazer muita coisa não para ser romântico, tá? Você tem o WhatsApp agora, alguma coisa, você pode mandar uma mensagem bonita como essa, do esposo para a esposa, da esposa para o esposo. Você pode mandar uma mensagem. Você pode levar um presentinho, não precisa ser nada muito elaborado, né? É bom se você puder comprar algo, né, que seja mais caro, tudo bem, mas não precisa. Basta você ser romântico, dizer palavras românticas e não permitir que essa rotina atrapalhe a vida sexual de vocês e esfrie a vida sexual de vocês. E a última coisa, a última área que às vezes os casais reclamam de frieza no casamento é a área espiritual. Infelizmente, nós temos casais reclamando sobre isso, de que um ou outro, né, o marido ou a mulher, estão frios espiritualmente. Estão com a frieza espiritual. E aí isso tem gerado muitos conflitos dentro do casamento por causa dessa frieza espiritual. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 3. Por que eu estou abrindo aqui? O apóstolo Paulo está fazendo uma oração. E eu vou te dar aqui 2 estratégias para você acabar com a frieza, começar um movimento de acabar com a frieza espiritual no seu casamento. Primeira coisa é a oração. O apóstolo Paulo diz aqui: me ponho de joelhos diante do Pai. Então ele está se pondo de joelhos, ele está o quê? Está orando. Me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então o apóstolo Paulo está orando aqui, se pondo de joelhos, pedindo a Deus que esses irmãos aqui sejam fortalecidos com poder, sejam fortes no homem interior, ele diz, né? Mediante o espírito do homem interior. Ora, se você quer que a vida espiritual
da sua casa, do seu esposo ou da sua esposa, não se aqueça, não fique fria, é preciso você orar. Faça como o apóstolo Paulo fez com os crentes de Éfeso. Ajoelhe e ore e peça: Senhor, eu preciso que o meu esposo abandone a frieza espiritual, eu preciso que a minha esposa não seja fria espiritualmente. Recentemente eu estava aconselhando um marido, não é? Que a esposa estava fria espiritualmente. E eu disse para ele várias vezes: você precisa orar, você precisa dobrar os seus joelhos e interceder por ela, pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que toque no coração dela, para que ela abandone essa frieza espiritual. E ele dizia para mim: não, mas é só orar, eu só vou orar. Eu dizia para ele: orar é o primeiro passo, é o primeiro grande passo que você precisa dar para que a sua esposa não seja mais fria espiritualmente. Às vezes nós confiamos, aliás, nós não confiamos nem um pouco na oração. Muitas vezes a gente acha que sempre precisa fazer alguma coisa a mais. Ora, se eu confio que Deus está agindo na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, se eu confio nisso, eu vou orar por ela. Orar e pedir: Senhor, continue agindo na vida dela. Então ore incessantemente, ininterruptamente, orai sem cessar. Ore para que a frieza espiritual da vida do seu cônjuge, que tem sido frio espiritualmente, para que essa vida se aqueça espiritualmente, para que ele seja fortalecido com poder, como diz o apóstolo Paulo. A segunda coisa que você precisa fazer é ter uma vida devocional. Uma vida devocional diária. Olha só o que diz aqui o salmista Davi, aliás, o Salmo de número 1, né? O salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei medita de dia e de noite. Você quer acabar com a frieza espiritual do seu cônjuge? Trate de meditar na Escritura, ter uma vida devocional diária, de dia e de noite. E, se possível, chame ele para ler com você. Chame ele para orar junto com você. Chame ele ou ela para estarem junto nessa vida devocional diária. Se ele não quiser, se ela não quiser, não importa, faça você. À medida que ele, que seu esposo, a sua esposa, forem vendo você tendo essa vida devocional diária, isso vai fortalecendo o coração dele e ele vai desejando estar junto. Recentemente nós recebemos uma boa notícia de uma senhora cujo marido não tinha uma vida, uma frieza espiritual ele tinha no coração, né? Ele não tinha uma vida devocional, ele cria em Deus, né? Ele cria em Jesus, mas ele não tinha, a vida espiritual dele era muito fria. E nós dizíamos para ela, você precisa orar por ele, continue orando. E ela dizia: eu estou orando. Então, faça seu devocional diário e permita que ele veja você lendo a Bíblia e orando. E ela começou a fazer isso. Depois de anos, foram anos e anos ele vendo ela dobrar os joelhos, ela orar e ela ler a palavra de Deus. Recentemente, nós recebemos a notícia de que ele pediu para participar e fazer o devocional diário. Falou: eu queria orar,
e eu posso participar dessa leitura bíblica também, depois de anos. Não, talvez o seu, tomara que não dure anos assim, não é? Tomara que não dure tanto tempo, mas independente do tempo, continue perseverando. Deus vai te dar a vitória. Para quê? Para que a frieza espiritual do seu cônjuge termine, seu coração se aqueça e ele seja fortalecido no poder de Deus. Tá bom? É isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Então, como enfrentar a frieza no seu casamento? A frieza do diálogo, a frieza do sexo, a frieza espiritual. Dessa forma, certamente, você vai ter um casamento que vai estar evitando os conflitos e estará caminhando aí para ter um casamento que glorifique e honre o nome de Jesus. Tá bom? Ajude-nos a divulgar esses vídeos, espalhe esses vídeos para mais pessoas, nos ajude a atingir outros casais que precisam ouvir essa palavra do Evangelho. Que Deus te abençoe. Fique na paz.